Bom dia, esse é o Caminhos do Espiritismo. Nós somos os Sejus e no dia de hoje continuamos os nossos estudos. Primeiramente, vamos pedindo, Deus de infinita misericórdia, que a tua bondade nos permeie, que nesse momento nós possamos cada vez mais galgar novos degraus evolutivos através da autotransformação, do amor e da paz e do bem. E no dia de hoje nós vamos receber o Felipe Albani novamente, mestre em linguística e professor. Nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que diz: honrai vosso pai e vossa mãe. Eu vou fazer só a introdução aqui de um trecho do Evangelho de São Lucas, porque esses dias, inclusive, eu estava conversando com o Eduardo Henrique, que é o reverendo anglicano que nós temos aqui no canal, e ele falou assim: Carla, leia o Evangelho de São Lucas. Eu perguntei para ele, né, qual evangelho ele recomendava mais para mim. E, curiosamente, hoje nós já vamos abrir com Lucas. Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Isso está também no Evangelho de Marcos e Mateus, não só de Lucas. Mas, Felipe, bom dia. Vamos começar conversando sobre piedade filial? Com certeza. Bom dia a todos os nossos espectadores, bom dia à comunidade Paz e Bem, bom dia a todos os espectadores que, por um acaso, estão vendo esse vídeo depois de toda a transmissão. E aí vamos começar realmente falando desse tema que é absolutamente importante, que é a questão capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, e aí vamos falar da piedade filial. E aí é interessante que o Kardec sempre começa colocando trechos do Evangelho, trechos que estão na Bíblia, exatamente para que nós guiemos nesse caminho para a gente não fugir de determinado aspecto, que afinal é a parte moral que ele quer analisar. E aí, naquele primeiro parte está assim, no Evangelho de Marcos, que é o que parece que predomina nesse capítulo, está lá: sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E aí logo depois Kardec menciona o decálogo, ou seja, volta a Moisés, lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, essa conexão com a terceira revelação, que é a doutrina espírita, nos ajuda a ver essa ponte dessa relação entre pai e mãe, que não tem como fugir. E quando a gente entra na questão da piedade filial, ele entra exatamente nesse ponto do honrar vosso pai e vossa mãe, que ele fala aqui, que é um corolário da lei geral de caridade e amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e não ama sua mãe. Mas o termo honrar encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se deve juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles de modo ainda mais rigoroso tudo que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. E é importante que haja essa consciência, porque é uma relação, às vezes, não tão simples no nosso cotidiano. Eu, graças a Deus, tenho uma família muito equilibrada. Até hoje, meus pais estão comigo, me apoiam em todos os sentidos, tenho uma ótima relação com eles, mas muitos de nós não temos relações boas com os nossos familiares. E aqui, às vezes, choca, porque quando a gente pega o mandamento e pega essa primeira parte e fala: como é que pode? Como é que eu posso amar uma pessoa que me tratou mal? Como é que eu posso entender, cumprir esse mandamento se a minha relação com meu pai, ou com minha mãe, ou com meus filhos não é boa? E aí que entra esse papel do amor. O que é o amor? É querer o bem de alguém. E como é que se quer o bem de alguém? E aí é que entra num outro patamar, que está em outro capítulo, que certamente já foi visto aqui. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Independentemente da ação que eles tenham para conosco, como tenha sido essa relação, nós temos que olhar para o pai, para a mãe, para os filhos, como irmãos em evolução. E eu sei que isso é muito difícil, porque afinal nós nascemos, nós crescemos, temos uma relação
muitas vezes de olhar o nossa mãe, o nosso pai como herói, ou exatamente como tudo aquilo que a gente não gostaria de ser, mas é importante que a gente olhe para eles como eles realmente são. São espíritos em evolução como nós também. E nós precisamos ter isso bastante bem formado na nossa mente, para que a gente também perdoe os erros deles, porque eles também estão em evolução. E isso é também parte da piedade filial. Essa faz parte do amor que Jesus vivenciou também junto conosco. É importante a gente comentar o seguinte, que os consultórios psiquiátricos e psicológicos também estão cheios de pessoas com problemas, né, dentro da família, com pais e mães. Nós sabemos que tem muito, tem estatística aí, eu não sei o número, mas com relação à violência doméstica, a estupros, tudo isso que acontece dentro da família. Então, quando a gente está fazendo uma leitura progressista do Evangelho, muitas vezes a pessoa não consegue amar, né? O próprio psiquiatra brasileiro, o Ângelo Gaiás, ele falava, olha, ele tem um livro que o título do livro é A Família Negra, né? Porque, assim, a família que se vê e a família que se fala, e aí, parece a família negra. Por quê? Embora eu não ache esse termo negro muito adequado, mas foi o título que ele deu. Mas por quê? Porque existem muitas questões aí de problemas graves dentro da família. Mas quando a gente está falando de evangelho, de amar, é isso que o Felipe falou, porque assim, todos nós nascemos vulneráveis, né? Como bebês, tem alguém que cuida, tem alguém na infância, mesmo que você tenha uma família que seja desestruturada, alguém te ajudou, né? Porque o bebê não se alimenta sozinho. Ele não faz nada sozinho. Então, alguém te ajudou. Então, esta pessoa estaria nesse lugar de honrar pai e mãe, não no sentido de uma obediência cega, até porque a gente sabe que o adolescente é importante que psicologicamente ele se separe, né, dos pais para poder ter uma maturidade maior. Então, tem várias teorias psicanalíticas falando disso, mas no sentido de realmente não retribuir muitas vezes o mal, se você passou por uma situação de violência, e, se for possível, ajudar, porque tem vários adolescentes, eu tenho um caso pessoal, de bebês que são também abandonados, né? A paternidade não assumida é um número estrondoso. Então, assim, temos que olhar tudo isso no momento atual, né, Felipe, do que acontece na nossa realidade. Agora, amar pode ser simplesmente você não retribuir nenhum tipo de mal, pode ser uma forma de amor, de repente, você não retribuir aquilo que não recebeu. E Kardec vai falar, olha, muitos pais são negligentes, mas ainda assim a gente tem que praticar essa amorosidade dentro daquilo que é possível, que a pessoa também não se violente por isso, porque senão às vezes a nossa fala acaba ficando um pouco dura demais. E aí, Felipe, eu queria te convidar para a gente começar a refletir sobre a parte que Jesus falou assim, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos, que também sai muita confusão sobre esse tema. Vamos lá? Vamos lá. Se me permite, eu vou ler aqui a parte do Evangelho de Marcos que é a mais desenvolvida. Engraçado que, geralmente, o pessoal fala que o Evangelho de Marcos é curtinho, justamente o de Marcos é mais desenvolvido, né? E aqui, está aqui, no Evangelho. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perderam o espírito. Isso aqui já começa a dar uma certa confusão, Carla, porque existem dois sentidos no Evangelho do perder o espírito. Aqui a gente passa assim, ficou louco, mas parece que na carta de Paulo seria você estar mediunizado ou estar em êxtase. Não era uma questão de estar simplesmente maluco, como a gente poderia dizer aqui no cotidiano. E aí, voltando. Entretanto, tendo ouvido sua mãe e seus irmãos, conservando-se do lado de fora, mandaram chamar. O povo se assentaram em torno dele e lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Isso realmente dá muita polêmica, porque, primeiro, pela questão do parentesco, que na verdade a família judaica é diferente da nossa família, que aqui temos um laço de parentesco, que inclusive quando as famílias são numerosas, temos pais que tiveram vários filhos, com casamentos diferentes, já dá uma certa confusão, mas não é o caso aqui. Na casa da família
primo, irmão, aí está todo mundo junto. Mas, na verdade, a gente não pode esquecer que essa questão familiar é apenas um preparo para pensar futuramente na família universal, porque, afinal, todos somos irmãos. Todos somos espíritos imortais. E todos somos irmãos. Então, não adianta, não tem como fugir. Aquela pessoa que você odeia, você vai ter que amar de algum momento. Então, é hora de a gente parar para analisar bem algumas coisas. E aí, voltando para a passagem. E passando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E aí, o próprio Kardec começa a questionar sobre isso, e indo para o item 7º, fala sobre isso, que aliás, no item, é isso mesmo, no item 7º. Causa admiração e confundamento que neste passo mostrasse Jesus tanta diferença para com seus parentes, certo modo renegasse sua mãe. Pelo que concerne a seus irmãos, não o estimavam. Espíritos pouco adiantados, onde compreendiam a missão. Tinham por excêntrico seu proceder e seus ensinamentos não tocavam. Tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. E aí, lembrando, tem essa polêmica, mas enfim. E aí, do direto aqui. Ele, em nenhuma ocasião, desprezava de dar um ensino. Aproveitou, portanto, a ocasião que se lhe deparou com a chegada da sua família para precisar da diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Que essa é a essência desse ensino de Jesus. Que aí já é um texto enorme que Kardec coloca, mas que a gente pode destacar o seguinte, no item 8º. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. Daí que a gente vê famílias em que você vê que tem alguém ali, ou ninguém se entende na família, ou às vezes aquilo ali você vê que a pessoa não está, isso aqui não parece alguém que está nascido dessa família. Não é a questão física, mas é a questão do comportamento mesmo. E aí, continuando. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. E aí não tem jeito. Aí entra a questão da reencarnação, que a gente não pode deixar de lado. Voltando para o texto. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer um invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazer progredir. Então, aqui nós temos um duplo trabalho para a parte dos pais, que primeiro é fornecer material genético. Se não houver esse processo, né, que começa pela relação sexual, a fecundação e todo o desenvolvimento do feto, não ocorre a encarnação. Por outro lado, o processo que ocorre de educação do espírito, que ainda está na infância, junto aos pais, não ocorre a transmissão moral e intelectual. E é importantíssimo que haja isso, porque o espírito vem encarnar exatamente para evoluir. E se ele precisa evoluir, ele precisa estar junto de uma família. Não vamos entrar no mérito do tipo de família, né? Porque aí a gente entra numa polêmica desnecessária, e afinal nós temos várias famílias, vários modelos de família, e nada acontece por acaso. Se vê para vir um modelo de família de qualquer jeito, de todos os tipos, isso tem uma razão de ser. E aí, continuando. Os que encarnam uma família, sobretudo com parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. E aí que a gente muitas vezes vê que são espíritos, quando a família é harmoniosa, está todo mundo ali é porque já tinha uma relação anterior. Continuando o texto. Mas também pode acontecer. Felipe, Tem uns aos outros, que esses eu espíritos... não tinha assumido, eu vou pedir para você só revisitar essa fala tua, mas antes que o som sumiu, acho que deu alguma tremidinha aí, sumiu, a gente não ouviu a primeira parte. Mas deixa eu só, enquanto isso, deixa eu só falar uma coisa aqui. Essa questão da parentela espiritual, eu posso até dar um depoimento que é curioso, por exemplo. Eu sou casada com um arquiteto que se chama José Antônio Mesquita, que quem cede as fotos generosamente para a gente pôr aí nas capas do Caminhos do Espiritismo, que é um artista e um arquiteto. Mas ele, quando era criança, ele dizia para a mãe dele o seguinte: mãe, eu gosto mais dos meus amigos. Ele não é espírita. Eu gosto mais dos meus amigos, eu não gosto muito dos meus irmãos. Meus amigos é que são minha família. Ele dizia isso. E a mãe dele ficava muito brava, minha sogra. Ficava muito brava com ele, porque dizia, olha, esse menino é doido, né? Como é que ele gosta? Fala que a família dele são os amigos.
Mas é isso, porque o Espiritismo explica justamente essa fala sua. Muitas vezes, esses nossos amigos são espíritos que nós já nos harmonizamos, porque a questão de vir numa família, a gente pode vir para se desenvolver ou para ajudar a família a se desenvolver. Tem os dois lados. Mas depois que a gente se harmoniza, a gente continua reencarnando. E muitas vezes as pessoas com quem nos harmonizamos reencarnam com vínculos mais distantes, e nós vamos lá testar nossa harmonia em outros grupos. Então é fácil, né? A gente tem aquele amigo, aquela amiga que é um irmão, tem aquele vizinho que você adora, aquela outra pessoa que está próxima, nós mesmos do Sejus, né? Muitas vezes nos entendemos lá dentro muito mais do que nos entendemos em vários ambientes que passamos horas imensas por dia. Então, tudo isso é que a gente chama de família espiritual. Agora, desculpe que eu interrompi só porque o som parou, eu vou te devolver a palavra para você continuar o teu raciocínio. Tá. Infelizmente não dá para saber exatamente onde eu parei, mas de qualquer forma estamos falando dessas duas famílias, né? Por laços espirituais e pelos laços corporais. E aí, continuando. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes servem de provação. Então, por isso que nós temos, e Kardec depois fala, e aí é texto dele, não é nenhuma comunicação, há duas espécies de família. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. E essa noção de família também é muito interessante, Carla, porque, por exemplo, nas duas escolas em que eu trabalho, aí eles falam família, aí diz o nome da escola. Aí, na casa espírita, família, aí dá o nome da casa espírita. Então, a gente acaba se envolvendo com diversas famílias. Mesmo quando a gente se casa ou namora, a gente acaba já convivendo com duas famílias que muitas vezes têm temperamentos, vivências muito diferentes. E eu mesmo tenho uma família. De um lado, eu tenho uma família que tem uma matriz africana que é muito amorosa, sempre foi muito, chega a ser assim, muito envolvida o tempo todo, muito unida. E de outro lado, tem uma família que é de origem italiana, que é a família do meu pai, que tem uma certa dificuldade de todo mundo se reunir, tanto que geralmente acontece reunião só no cemitério. Isso não significa que não sejamos parentes de alguma forma. Todos somos irmãos espirituais, mas de qualquer maneira, isso mostra quando a união é um pouco mais forte, que aí nós temos esse laço espiritual mais forte, e por outro lado temos esses laços que não são tão fortes, que aí já seriam famílias pelos laços corporais. Então, é isso que, a princípio, a gente pode falar dessa parte. A gente falou de crianças, né, que às vezes vêm para se desenvolver na família, às vezes vem para desenvolver a família. E o Kardec vai, aqui no Evangelho, eles vão dizer isso, vão dizer, olha, desde pequena a criança manifesta os seus instintos, ou bons ou maus, que traz da sua existência anterior. Ao estudá-lo, os pais devem se aplicar, porque os males se originam do egoísmo e do orgulho. Então, quando os pais veem os menores indícios reveladores do germe desses vícios, eles têm que cuidar para combater. Na verdade, não combater, mas educar, porque isso tem raízes profundas. Aí eles vão fazer uma analogia com um bom jardineiro, que vai tirando aquelas arestas, vai aparando, né, a planta que ele está cuidando, para que ela cresça. Então, se os pais fizeram tudo isso pelo adiantamento moral dos filhos, mas esses não alcançam êxito, também eles não devem culpar a si mesmos. Por quê? Porque muitas vezes existe a ingratidão, e aqui eles vão falar que é uma chaga a ingratidão com os pais. Existe essa ingratidão, mas nem sempre ela é mesmo uma ingratidão. Às vezes a pessoa não recebeu amor, ela não consegue doar amor, né? Se ela teve uma infância a trancos e barrancos, a gente vê muito, né? Às vezes a gente entra em algumas comunidades, e às vezes e não só em comunidade, na classe média, enfim, nas mais diversas esferas, a gente vê, às vezes, no meio, às vezes, de um shopping, né, um pai agredindo um filho, às vezes não agride com a força física, mas fala um monte, né, isso é uma cena cotidiana dentro de um transporte, então, assim, às vezes a criança não recebeu nada, e aí se transforma num adulto supostamente ingrato, mas, na verdade, ela não tem aquela condição de amar.
Então, é importante nós olharmos todos esses contextos antes de sair julgando, porque a gente ouve muito, muito essa fala nos meios conservadores dizendo assim, ah, não, você tem que honrar seu pai e sua mãe a todo custo. Realmente, o evangelho diz isso, mas ele diz no seguinte sentido, de que também a pessoa não pode se violentar. Por exemplo, se você sofreu uma violência muito grande, você só não falar com aquela pessoa que seja tem o papel de pai ou mãe, ótimo, né? Já tá bom, você não tá tendo ódio. Agora, são poucos que conseguem, como a história do Chico, que consegue tomar garfada na barriga da madrinha e ainda assim distribuir amor. Nem todo mundo veio nessa fonte de amor, né, Felipe? É verdade. Essa parte do amar é realmente muito difícil, porque nem todo mundo consegue amar dessa maneira. Esse amar com o coração. Vamos pegar o próprio Cristo, né? Que com toda aquela violência que ele sofreu no dia da crucificação, ainda assim estava lá. Pai, perdoados, eles não sabem o que fazem. E a gente ainda continua teimando e cometendo barbaridades, e especialmente agora nas redes sociais, em que as pessoas ficam deixando mensagens, e aí você, nesse momento também que a gente vê muitas visões familiares, Cupido é um outro tema que a gente vai ver depois, né, que é ele não vem trazer a paz, mas trazer a divisão, mas deixa para esse momento, porque afinal já temos um caso bastante delicado, que é falar de pai e de mãe, mas de qualquer forma fica essa situação necessária, que é aprender a amar, e é o que é o principal objetivo de estarmos aqui, aprender a amar de maneira universal, como Jesus mesmo utilizou, exemplificou e vivenciou. É por isso que a gente diz que é o nosso guia e modelo. E detalhe que nós estamos lá na frente, né? Nossa destinação é sermos espíritos puros. Então, tudo isso é uma construção que nós estamos fazendo. Gente, desculpa, eu estou mexendo aqui porque eu vi que a luz está baixa, desculpem. É uma construção que nós estamos fazendo aí para o futuro. Quanto mais nós amarmos uns aos outros, amarmos a Deus, mais próximos nós vamos chegando desse objetivo. Então, eu queria pedir aí para o Felipe se despedir, nós vamos chegando ao fim, e aí eu volto aqui para falar, para pedir para vocês algumas coisas. Então, gostaria de agradecer mais uma vez esta oportunidade, pedir que todos também continuem participando, continuem vendo nossos vídeos, se possível também transmitindo algumas mensagens para falar sobre se atuamos bem, se conseguimos transmitir bem, né? Claro que a gente sempre faz uma coisa bem curtinha, na verdade esses livros, especialmente de Kardec, são bem mais densos, exigem um pouco mais de análise, não somente por uma questão de distância temporal, que afinal é século XIX, mas também uma questão de olhar para o nosso dia de hoje. Por isso que Kardec nem toca muito nesse assunto, mas nós estamos melhor a falar também um pouco desses outros aspectos que são muito pertinentes. Porque a gente fala muito de pai e mãe, mas quem é o pai, quem é a mãe? Temos a questão das famílias alternativas, que é uma coisa que não se toca nesse caso, mas que está no nosso dia a dia. Porque existe a questão biológica, mas também existe a questão do coração, a questão do sentimento. E esse é o desafio maior, porque nós temos que aprender a amar a todos, independentemente da situação que a pessoa esteja. E não podemos nos esquecer, Deus ama a todos nós. E isso nós devemos ter muito bem fundamentado. Pensa na pior pessoa que esteja passando pela sua mente. Deus ama e Deus vai dar oportunidade para que ele alcance também um patamar evolutivo mais elevado. E quanto a nós, já que nós estamos aqui, nessa comunidade, vamos aprender a nos amar também. E lembrando também de amar também nossos pais e nossas mães, e fazer o melhor possível por eles, independentemente de eles tenham sido bons ou maus pais, boas ou más mães. Legal. E o Felipe me lembrou o seguinte, eu fiz um Paz e Bem sobre a maternidade, só que o vídeo saiu meio truncado, então não entrou um livro de psicografia que a Dora tem, inspirado pelo espírito de Maria Montessori, onde ela fala de maternidade e educação. E ela vai dizer o seguinte, que nessas questões de filhos do coração, o ideal é sempre, se puder, ter
um compartilhamento com os pais, pelo menos com a mãe biológica, porque o vínculo do filho com a mãe, ele não é umbilical só pelo cordão umbilical, ele é umbilical em todas as questões. Então, se puder ter esse vínculo, é sempre melhor para a criança, né, na ótica de uma educação e dessas dores todas. Eu, como disse, tenho uma questão de um filho que eu criei sozinha, e quando falta uma parte da história, é sempre muito sofrido. Mas depois dá para a gente entender isso pela ótica do espírito. Mas o Felipe trouxe uma lembrança muito importante, que são de todos esses casais homoafetivos que adotam crianças e que fazem maravilhas, e que nós devemos, todo o nosso respeito, o nosso amparo, a nossa amorosidade por esse projeto também, que eles acabam sendo pais, mães, e que trazem uma importante contribuição para a sociedade. E vamos lembrar que Pestalozzi adotou 80 crianças dentro do castelo dele, que foi o professor de Allan Kardec, e ajudou essas crianças como mestre a terem uma nova visão ali no pós-guerra do que era o amor. Então, para você que curtiu esse programa de hoje, esse é o Caminhos do Espiritismo, no canal Paz e Bem, se inscreva, clique no sininho, se você puder, faça uma doação solidária, tem tudo aí no link, no blog que o Mauro atualiza, que é pazebem.org, também tem como doar, e esteja conosco. Um beijo grande, muito obrigado. Um beijo, Felipe. Beijo, beijo, Carla, beijo, pessoal.